Renove sua saúde por meio de afirmações positivas. Todas as suas células e seus órgãos cumprirão integralmente seus deveres. Se você não os maltratar com pensamentos negativos de descrença, de medo, de raiva, nem de vingança. Envie pensamentos positivos de saúde a seus órgãos e células. E forneça a seu corpo alimentos sadios, para não lhe dar demasiado trabalho. Paz profunda.